em 2 Reis, capítulo 2, diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa, e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi, diga comigo, a nascente, e jogou o sal ali e disse: aonde ele jogou o sal? Pode sentar os obreiros. E jogou o sal ali e disse, diga comigo, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, diga comigo, conforme a palavra de Eliseu. Vou ler em uma outra tradução, tá? Um homem da cidade, e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e põe nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme, diga comigo, a palavra que Eliseu tinha dito. Diga para mim uma coisa, esse problema foi resolvido de que forma? Essa é aquela situação normal que a gente vê no dia a dia. Vamos falar aqui, nós temos que trazer para a nossa realidade. Moramos numa boa cidade? Sim ou não? Boa cidade? Bom mercado? A terra é boa. Aí de repente, é aquela situação, a pessoa, poxa vida, eu moro num bom lugar, eu trabalho num bom lugar, eu tenho uma boa atividade, eu tenho uma boa profissão, eu tenho tudo para arrebentar, mas não vai. Ó, a cidade é boa, como o senhor está vendo aí, a cidade é boa. A cidade é excelente. Mas tem um problema, as águas são más e a terra é improdutiva. Aí o homem de Deus, Eliseu, vem e diz assim: traga-me uma salva de sal. E trouxe. Aí ele foi, na verdade esse sal, ele representa a nós mesmos, a nossa fé. Está lá no livro de Mateus, que nós somos como o sal da terra. Se o sal for insípido, se o sal não salgar, o que diz? O que diz? Para nada serve, senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens.
Se o sal não salgar, se a fé não salgar, não resolve. Para nada mais presta, senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Aí, a terra boa, aliás, a cidade boa, as águas más e a terra, o quê? Ou improdutiva. E terra improdutiva é prejuízo. Terra estéril é prejuízo. Se a sua vida for estéril, se a sua vida for improdutiva, é prejuízo. É verdade ou não é? Precisa produzir. Se for improdutiva, se for estéril, só prejuízo. Porque é aquilo que nós falamos, né? As despesas não param. É verdade ou não é? A renda tem que vir, a produtividade tem que acontecer. Aí Eliseu pega o sal, não disse assim, muda da cidade, procura outra cidade. Se aqui não está bom, procura outro lugar. Ele pegou o sal, e ele foi com aquele sal, aonde? Lá na nascente. Ele lançou o sal naquela nascente, e também abriu a sua boca e proferiu palavras importantes. O que ele disse? Ele diz assim, diz o Senhor, porque não tinha o nome de Jesus, hoje nós temos. Pode substituir, então ele está dizendo assim, em nome de Jesus. Amém? O que ele disse? Sararei, purifiquei essas águas, e essa terra não será mais improdutiva. Amém? Ó, a atitude de fé, foi lá na nascente, foi lá na raiz. Aonde a nascente será, hein? Nós podemos pegar aqui, por favor. A atitude dele de fé, de agir a fé dele, lá onde era a causa do problema, nós podemos levar para várias áreas. Nós podemos levar aonde é a nascente, aonde é o problema. Geralmente o problema começa dentro. Na própria maneira de pensar. Lembra aquela velha frase? Se não mudar a forma de pensar, não vai mudar absolutamente nada fora. Se não mudar aqui dentro, não vai mudar nada fora. Ontem nós falávamos sobre isso ainda novamente. Se a maneira de pensar é a mesma do mundo, se a maneira de agir é a mesma do mundo, se a maneira de agir é a mesma que agia, se você age de acordo com A, com B, com C, ou pensa com a mente do pai, pensa com a mente do empresário tal, pensa com a mente da família, pensa com a sua maneira de pensar ainda é a mesma antiga, e consequentemente a sua forma de agir é a mesma antiga, é o mesmo resultado, não vai mudar nada. Os resultados serão os mesmos. Amém, pessoal? O que eu preciso fazer? Eu preciso tratar a nascente. Eu preciso jogar sal na nascente. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Porque aqui tinha duas alternativas. Dizer assim, não, vamos parar por aqui, porque isso aqui não vai dar mais nada. Esse lugar aqui agora é só o seguinte, é só mudando daqui, vamos procurar um lugar melhor. Adianta ou não? Sim ou não? Posso trazer a palavra da semana passada? Se o problema espiritual adianta mudar de lugar? Adianta mudar de lugar? Se o problema espiritual adianta mudar de lugar? Adianta mudar de cidade? Não vai adiantar nada. Se o problema é espiritual e ainda mais, o problema está na nascente, na minha maneira de pensar. Qual é a minha maneira de pensar? Não, aqui está improdutivo, então eu vou... Aqui não está como eu esperava, então é melhor eu fazer o quê? Vamos mudar daqui. Foi isso que ele fez e orientou o povo a fazer? Sim ou não? Não, o que ele fez? Agiu a fé ali.
Agiu a fé ali e resolveu o problema ali. Entendeu o que eu quero dizer ou não, gente? Amém, pessoal? Tem gente que não gosta do que está ouvindo. Mas quer goste ou não goste, essa é a razão. Porque se todas as vezes que nós enfrentarmos alguma dificuldade, nós fizermos como nós fazíamos antigamente, como agíamos antigamente, então é melhor desistir, é melhor parar, porque eu já lutei demais na força do meu braço. Talvez esse seja o grande problema, lutar demais na força do braço, e não de forma espiritual. Não agindo a sua fé, lançando a sua fé na nascente, agindo a sua fé na nascente, na raiz do problema. Ontem eu fiz uma pergunta na reunião, eu vou trazê-la novamente. Quantas vezes você já gastou tempo parar e pensar acerca de você? Não é pensar nas coisas que você... Porque a gente às vezes para e fica pensando, né? Pensa o quanto eu quero crescer, o quanto eu sonho com uma vida próspera, morar bem, ter um carro bom, ter uma renda maravilhosa, mas eu não gasto tempo para parar e pensar, refletir acerca das minhas atitudes, o que eu preciso mudar, quais as atitudes que eu preciso eliminar e o que eu preciso fazer, reforçar nas minhas atitudes. Como eu ajo de acordo quando surgem os problemas, as dificuldades, os problemas que se levantam continuamente. Como eu ajo, como eu reajo mediante eles, ou diante deles. Porque de repente eu chego aí à conclusão. Posso repetir de novo o que eu estou falando há 2 dias? Posso? Sim ou não? A vida não é uma escalada? Sim ou não? É? Você pula daqui lá em cima? Não pula, né? Tem que subir degrau por degrau. Degrau por degrau. Degrau por degrau. E é uma luta, é uma guerra. É difícil. Tem dia que a gente não está com vontade de fazer nada. É verdade ou não é? E o dia que você não está com vontade de fazer nada, o que você faz? Nada, bispo. Esse é o problema. Esse é o problema. O dia que você não está com vontade de fazer nada e você realmente segue as suas emoções, esse é o problema. Esse é o problema. Porque é quando você tem que colocar mais força. É o dia que você tem que colocar mais força. É o dia que você tem que buscar a Deus como nunca. Porque você está não tem metade do caminho. O meio do caminho é nem lá nem cá, o meio do caminho é o pior. O que eu tenho que fazer? Bom, gostei da palavra que eu ouvi aqui. Quem falou? Repete essa palavra. Quem falou? Esforçar. Esforça-te. Esforça-te. Tem bom ânimo. Esforça-te. Tem bom ânimo. Esforça-te. Tem bom ânimo. Palavra do Senhor, bispo? Não, palavra de Deus. Esforça-te. Tem bom ânimo. Esforça-te, esforça, não disse eu te dou força, esforça-te, não disse eu te dou força, esforça-te, e a força vem do seu esforço. Quanto mais você esforça, mais Deus te dá força. Esforça-te, tenha bom ânimo, põe força e seja animado. Põe força e seja animado. Esforça-te, bom ânimo. Senhor, me ajuda, me dê força, meu Deus. Me dê força, me ajuda, meu Deus. Senhor, de mim mesmo eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de direção. Eu preciso de sabedoria. Eu não quero pensar com a minha mente. Eu não quero tomar decisões, meu Deus, de acordo com a minha vontade. Que a minha vontade é jogar tudo para o alto. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu vou subir mais um. Me ajuda, meu Deus. Eu preciso de força, me ajuda a chegar lá. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, as promessas que o Senhor tem feito para mim são grandes. Me ajuda, meu Deus, me ajuda. E Deus vai te dando força, Deus vai te dando força e você chega. Amém? Mas não está bom, quero mais um pouco. Então eu tenho que botar mais força. Me ajuda, meu Deus, me ajuda, porque eu quero chegar no topo. Eu tenho sonhos. O Senhor tem me prometido, o Senhor tem me feito promessas grandes. Meu Deus, eu creio, eu vivo pela fé. Meu Senhor, eu vivo pela fé. Quem faz do pequeno grande é o Senhor. Me ajuda. E Deus te ajuda e você sobe. Amém? Agora você pode desfrutar. Agora você pode descansar.
Agora você pode dizer para sua alma: alma, você tem abundância. Deleita-se, descansa. Pode dizer? A Bíblia diz louco, louco. Porque agora que você chegou no topo, é agora que você tem que colocar mais força. Grave isso. O bicho não para nunca, aqui não. Aqui não. Não cessa nunca? Não, aqui não. Então é melhor eu já me preparar para isso, não é? Sim ou não? E é melhor eu já me preparar para isso. E cada vez mais colocar mais força. Porque agora eu cheguei onde eu almejava. Agora eu cheguei no meu objetivo. E agora? Agora eu tenho que colocar mais força. Mas muito mais força. O preço que eu tenho que pagar é dobrado. Por quê? Porque depois que eu chego aqui, como eu falava, você pode retroceder tudo novamente, ou se você der uma brecha, o diabo te puxa de uma vez para baixo e te arrebenta. Amém? Você viu o que eu estou te contando ali, o que eu estou meditando com você na Bíblia hoje? Prestou atenção? Qual que era o problema ali? A água ruim, a terra improdutiva, a terra estéril. O que eles fizeram? O que o homem de Deus fez ali? Usou a fé ali. Usou a fé ali. Ele foi na nascente, agiu a fé na nascente, e ainda abriu a sua boca e profetizou que a partir daquele momento, aquilo não seria mais daquele jeito. A partir daquele momento. E ele fez com uma força tão grande, fez com uma fé tão grande, que a partir daquele momento a situação mudou. Amém, pessoal? Isso é a mesma coisa para nós. Agora, eu preciso estar atento ao seguinte. Eu preciso estar atento, porque se eu quero mudanças, eu não vou alcançar mudanças me lamentando, reclamando, murmurando, xingando, desanimando, me prostrando, voltando para trás, largando, pensando em jogar tudo para o alto. Eu não vou ter mudanças assim. Eu vou ter mudanças agindo a minha fé, aonde precisa ser agido. Eu preciso entrar, seja na minha vida profissional, na minha empresa, no meu trabalho, aonde eu trabalho, e agir a minha fé ali, ser o sal ali. O sal ali, o sal que salga, o sal que tempera. Agir a minha fé ali. Porque se o sal não salgar, a Bíblia diz, para nada mais presta senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Aí você vai ser pisado, porque o sal está insípido, o sal não tem sabor. Eu preciso parar e pensar, aonde está o problema? Na nascente. Aonde pode ser a nascente, bispo? Para pensar nisso, analise. Vou fazer essa pergunta: você já gastou tempo em pensar nas tuas atitudes? Aonde você precisa melhorar? O que você precisa fortalecer? Se você realmente é uma pessoa perseverante, quando eu digo perseverante, é mais do que nunca, claro que você tem que ser perseverante na sua vida profissional, mas você é uma pessoa perseverante na fé? Você é uma pessoa que realmente acredita? Você está indo lá na nascente e lançando sal na nascente? Eu fiz isso, bispo, algumas vezes, mas algumas vezes resolveu? Não. Então você não pode parar, porque não resolveu. Você não pode parar, porque não resolveu. Se você parar, vai piorar. Amém, pessoal? O que você precisa fortalecer? A nascente é aquilo que está, é a raiz do negócio, é o começo.
Já viu a história de uma árvore que os frutos não são bons, não estão produzindo bons frutos? Onde está o problema? Vai na raiz dela. Vai na raiz, trata a raiz dela. E ela vai dar fruto. Talvez a nascente é a forma que eu penso. A nascente é a forma que eu penso. Eu já penso assim, isso não vai virar nada, isso não resolve nada. Não vira mesmo, está certo. Isso não muda. Não, isso não muda não muda mesmo, você está certo. Porque essa é a forma de pensar. Porque quando você pensa assim, você não vai nem agir, você não vai nem orar. Você não vai nem profetizar lá dentro. Você não vai nem profetizar. Porque você já está pensando assim, não, isso não muda, isso não tem jeito. Então é melhor desistir. E lá na frente, não vamos enfrentar outros problemas? E aí vou desistir também? E depois vou enfrentar outros. E aí, o que eu vou fazer? Desistir também? E aí a minha vida será marcada por desistências? A sua vida será marcada por desistências? Quem está entendendo, por favor? Sua vida pode ser marcada por desistências. Não lutou como deveria por aquilo que você queria. E nós estamos vendo algo muito claro. Algo muito claro. Qual que era o problema ali? As águas eram amargas, as águas eram más, como diz o texto, e a terra era improdutiva, precisava mudar aquela situação. Aquela terra precisava ser produtiva. Mas como é que aquela terra se tornou produtiva? Foi agindo a fé naquele lugar. Não foi amaldiçoando o lugar, não foi praguejando sobre o lugar, não foi reclamando, não foi pensando em mudar da cidade, porque tudo ali não contribuía. Foi agindo a fé no lugar. Foi manifestando a fé no lugar, foi lançando sal no lugar. A situação mudou. Acha, bispo, então rasga a Bíblia. Então não adianta a gente estar aqui. Se eu não acredito nisso aqui, não adianta eu estar aqui. Porque o problema foi resolvido pela fé. O homem de Deus consagrou o sal e lançou o sal na nascente e diz, a partir de hoje, até o que acontecia aqui, a partir de hoje não acontecerá mais. Essas águas serão sãs, vão sarar, e essa terra será produtiva. E ele fez com tamanha força, com tamanha fé, que a partir daquele momento aquela situação mudou. Amém, pessoal? Fez com tamanha força, com tamanha fé, que a partir daquele momento a situação, realmente como ele profetizou, como saiu da boca dele, aconteceu. Mas não é fácil lutar. É mais fácil desistir. Sabia disso? Sabia disso ou não? Às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, eu estou cansado, eu vou fechar as portas, vou parar com tudo. Aí você diz assim para ela, sim, é muito mais fácil fazer isso. Mais fácil agora. Só que vai ser bem mais difícil depois. Momentaneamente é mais fácil desistir do que realmente pegar para lutar, para mudar a situação. Orar, jejuar, ungir o lugar, profetizar sobre o lugar intensamente, orar, profetizar ali, profetizar, determinar, a partir de hoje isso aqui vai mudar, a partir de hoje essa terra não será mais improdutiva, a partir de hoje essa situação, a minha vida não será mais estéril, eu estou ungindo esse lugar, eu estou profetizando sobre esse lugar, eu profetizo uma mudança aqui, eu determino uma mudança neste lugar, eu profetizo em nome de Jesus, essa situação mudada. Amém? Isso parece fácil, faz na prática. Orar. Agora, outra coisa. Olha o que eu vou falar, gente.
Você que sonha, deseja o seu próprio negócio, você sonha, você deseja o seu próprio negócio. Primeiro ponto, no que você está fazendo hoje, aonde você está trabalhando hoje, você tem que trabalhar e fazer como se fosse seu. Como se fosse seu, hoje. Hoje, começa agora. Já. Agora, você que tem o seu próprio negócio, se você não cuida do seu negócio, se nem você respeita o seu negócio, como é que os outros vão respeitar? Entendeu ou não? Sim ou não? Porque a gente, quando está enfrentando uma luta, a gente quer fugir. Fugir não vai resolver, vai piorar a situação. Já ouviu aquela frase que o lugar tem a cara do dono? Você quer que o seu negócio caminhe? É você. Você tem projeto, você tem o molde que você sonha. Então você começa por você e você contagia os demais. Agora, se o espírito que está em você é um espírito negativo, um espírito de retrocesso, de recuar, se você foge do negócio, você não espere que ninguém esteja comprometido com ele, que ninguém vai estar. Ninguém vai estar. Se nem você está. Amém? Isso é sério. Espera aí, eu quero hoje que Deus me ajude a avançar. Então, tudo que vem das mãos de Deus, porque em nossas vidas nada vem pronto, tá? Nada vem perfeito. A gente vai trabalhando para moldar e lapidar e fazer com que as coisas como uma família, né? A família a gente trabalha, você vai educando os filhos, você investe tempo para isso, né? Quem vai educar meus filhos não pode ser a televisão, não pode ser a internet, não pode. Quem vai educar meus filhos sou eu tenho que investir tempo nisso, senão ele vai me dar trabalho, porque de repente a televisão não vai dar a educação que eu quero, nem a internet vai dar a educação que eu quero. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, eu preciso gastar tempo. Um negócio é assim. O seu negócio é assim. O seu negócio é assim. Você tem que investir, tratar com amor, com carinho. Você tem que colocar o teu espírito lá dentro, tua visão. Amém, pessoal? Você transfere o teu espírito para as pessoas. Ou você contagia as pessoas com a sua negatividade. Entendeu ou não? Você transfere o espírito. Eu estou fazendo um conjunto de coisas. Não ignore o que eu estou te falando, não, que isso te custa caro lá fora. Aliás, tem gente pagando caro por aí para poder ouvir isso aqui. Não tem nada de algo mais. Outro dia eu atendi um gerente de um grande grupo. Ele disse assim a mim: estou encantado com o que eu ouvi aqui. Nosso grupo paga verdadeiras fortunas para dar palestras, para ensinar o que o senhor está falando aqui, mas não com a profundidade que o senhor está falando aos funcionários. Nós estamos recebendo da palavra, direção de Deus. Nós temos condições de estar um passo à frente, de ir além. Só que nós estamos falando aqui, é um conjunto de coisas. Eu quero mostrar para você que, de repente, o que você está enfrentando na sua vida financeira, ele estava enfrentando aqui. Tinha algo que era ruim ali, tinha algo que era mal. E, consequentemente, a terra era improdutiva, era estéril. E o homem de Deus foi lá, agiu a fé naquele lugar. O homem de Deus foi lá, lançou o sal na nascente e abriu a sua boca e profetizou palavras de mudança ali. Ele fez uma vez e funcionou. Naamã mergulhou 7 vezes
para a muralha de Jericó cair foi 7 vezes, e no 7º dia, mais 7, intensificando ainda mais. Mas o que eles precisavam que acontecesse, aconteceu pela fé. E pode ver que eu estou trazendo junto a nossa responsabilidade. O que cabe a nós fazemos. Então, só que muitas vezes eu estou tão desanimado que eu não tenho coragem para fazer. Às vezes a gente tem força. Essa semana, ainda uma pessoa falando comigo por mensagem, falou de uma série de coisas que estava disposta a fazer na direção errada. Quando eu falei de tudo que tinha que fazer espiritualmente, ela respondeu para mim assim: não tenho força. Eu falei: mas força para fazer um monte de coisa errada você tem. Agora, força para fazer o que é certo, não tem. Quando eu falei o que tinha que fazer espiritualmente, em termos de oração, em termos de batalha espiritual, ela diz: eu não tenho força. Oh, mas você tem força para fazer uma série de coisas erradas? Tem energia para brigar? Tem energia para fazer uma série de coisas? Não tem força para fazer o que é certo? O que vai te trazer resultado? Você vê como é que é maligno? Você vê como é que muitas vezes o diabo cega a pessoa para arruinar com a vida da pessoa? E quando os olhos são abertos, a pessoa já está no fundo do fundo do fundo do poço. Aí depois vem aquela velha história e diz assim: eu devia ter feito assim, eu devia ter me esforçado, eu devia ter lutado naquela... Mas na hora não tem força. Da fraqueza tiraram, na batalha se... Esse é o espírito que tem que estar em nós. Amém? Você quer mudança? Então vamos, trata a raiz, vai na nascente, gasta tempo, reflita a respeito das suas atitudes, e reflita a respeito se você realmente tem agido espiritualmente e humanamente como deve ser. Reflita sobre isso, gaste tempo, porque palavra de ontem: não vos conformeis com este mundo, nem se amolde ao sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De repente eu não transformei meu entendimento ainda, a minha forma de pensar é a mesma. Estou pensando com a mente antiga, estou pensando da forma antiga, ou estou pensando com a cabeça do meu pai, estou pensando com a cabeça da minha mãe, estou pensando com a cabeça do mundo. Aí não vai dar certo. Não vos conformem, não vos amoldem ao sistema do mundo, mas transformai-vos. Ouviu a palavra ou não? Transformai. O que é isso? Ah, porque Deus não me muda. Transformai. Ah, por que Deus não faz isso? Transformai. Está falando, transformai-vos. Porque tem coisas que nós temos condições, tomamos essa decisão: eu vou mudar isso, eu vou agir diferente, eu vou agir com outro espírito, vou agir de outra forma, em nome de Jesus. Amém? Fiquem em pé, por favor.